Eu acredito que todos aqui presentes, todos, desde a criança até mais, que tem aqui de mais idade, nenhum de vocês gostam de mentira. Eu acho que ninguém aqui gosta de mentira. Quando alguém mente para você. Não tem isso. Eu acredito que você não gosta de mentira. Você gosta de andar na verdade. Você acha que Deus, Ele gosta de mentira? Que os seus filhos possam fingir ser cristão? Deus se agrada disso? Você acredita nisso? Acredito que não, né? Hoje nós vamos falar sobre a terceira marca de um discípulo de Cristo. Nós vimos que a primeira marca de um discípulo de Cristo é a intercessão. A segunda marca do discípulo de Cristo é, ele não gosta de andar sozinho. Ele tem sempre pessoas andando, ele está ali discipulando, ele tem gente ali ao redor dele para compartilhar os fardos pesados, tem um coração de servo. Nós, nesses últimos cultos, nós temos aprendido sobre discipulado na relação ali de Paulo com Timóteo. E hoje nós vamos estar falando sobre a terceira marca de um discípulo de Cristo. Mas antes eu quero contar uma história para a igreja. É uma história que tem por título A Mais Bela Flor. É uma história que se passou por volta de 250 anos antes de Cristo, na China antiga. Um certo príncipe da região norte, ele estava para ser coroado imperador, mas só que pela lei, ele precisava de uma princesa, ou seja, ele precisava se casar. Então, sabendo disso, o príncipe, ele convocou todas as garotas do reino, quem desejasse, para ver quem seria a escolhida. Haveria uma disputa pelas moças da corte, e nesta disputa tinha moças que tinham muito poder, moças ricas, de família bem influente. E lá no castelo tinha uma serva, e ela escutou e foi dizer à filha dela, uma serviçal. Aí foi dizer à filha dela, e essa filha amava o príncipe, mas sabia que pela condição social, o status de um e do outro, nunca ela poderia chegar nem perto dele. Mas só em saber que era uma oportunidade de chegar perto do príncipe, do amado dela, então ela foi, mas foi bem desanimada, sabendo que, não, eu só quero estar perto dele, eu quero ver o bem dele, e que ele escolha uma princesa bem bonita, que cuide dele. Mas eu vou me candidatar e quem sabe? Enfim, então aconteceu que o príncipe nesse dia reuniu todas as moças e o príncipe deu um desafio a cada um. O príncipe deu uma semente a cada moça. E nesta semente, o príncipe disse: você vai cuidar desta semente e daqui a 6 meses você vai trazer a mais bela flor. Então as moças, cada uma pegou a sua semente ali e foram para casa. E essa moça, ela começou a cuidar da sua semente. Ela não sabia nem como cuidar de jardinagem, mas aí foi perguntando a um, perguntando a outro, e começou a cuidar daquela semente. E se passaram 3 meses, e nada de brotar a flor, nada daquela semente brotar, nada de aparecer a flor. E ela foi ficando angustiada, muito angustiada, e agora não vai dar certo, como é que vai ser? E a mãe dela, deixa isso para lá, provavelmente as outras sementes das outras moças, já está aí as flores nascendo, bem bonita, enfim. E passou o tempo, e chegou 6 meses depois, o príncipe convocou todas aquelas moças, o príncipe convocou todas elas, e o que aconteceu? Aconteceu que, quando o príncipe chamou todas as moças, a moça levou o jarrinho dela e a semente sem nada. Está lá a semente, e ela foi sincera.
E o príncipe olhou, e ela olhou ao redor dela as outras moças, com seus vestidos lindos, 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 lindos. E ela olhou cada flor mais bela do que a outra. Mais bela do que a outra. E o que aconteceu? O príncipe agradeceu o esforço e a dedicação de todas as moças. Ele passou olhando uma por uma, como ficou. E olhou essa que não tinha nada, era a única que não tinha nada. Não tinha nada. E o moral da história, irmãos, o príncipe, ele ficou com essa moça que não tinha nada, porque ele entregou uma semente estéril. Isso mesmo. Ele entregou uma semente estéril. Era impossível, era impossível. E esta foi a única que cultivou a flor e que a fez digna de se tornar uma imperatriz. Era a flor da honestidade, pois todas as sementes que ele havia entregado eram estéreis. A flor da honestidade. E Paulo observa essa flor em Timóteo. Essa flor da honestidade. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 5. 2 Timóteo 1, 5. Diz assim o texto bíblico: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor fale a cada coração aqui, Espírito Santo, que o Senhor traga transformação nessa manhã, que o Senhor ministre, que o Senhor, a Tua palavra possa nos confrontar, para sermos discípulos mais e mais parecidos contigo, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa palavra, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, a terceira marca de um discípulo de Cristo é a sua fé sincera. A primeira marca é a intercessão. A segunda marca, ele não anda sozinho, para quem vem acompanhando essa série. E a terceira marca é a fé sincera. Paulo disse: lembro da sua fé sincera. Lembro da sua fé sem fingimento. Significa uma fé sem hipocrisia. Uma fé sincera. A flor da sinceridade é o convite para andar lado a lado com Jesus. Deus sabe se a nossa fé diante dele tem sido uma fé sincera, tem sido um coração sincero. Sinceridade, a sinceridade chama a atenção de Deus. Davi errou N vezes, erros terríveis, com consequências em sua própria família e consequência dentro do seu reino. Mas tinha algo que Deus admirava em Davi. E o que era? Sinceridade. Ele reconhecia que pecava, ele não fingia. Ele não fingia, não. O coração, quando ele errava, ele colocava um coração inteiro ali diante do Senhor. Ele pedia perdão e pedia perdão de coração mesmo, reconhecendo o erro. E aquilo diante de Deus era sincero. Olha, irmãos, eu estou aqui diante de vocês e Deus sabe se o meu coração está sendo um coração sincero ou não diante dele. Se a flor da honestidade diante dele. Às vezes a gente pode subir aqui, pregar, tocar, servir, colocarmos a melhor roupa diante do Senhor, falar bonito, ter aquele sorriso no rosto, mas não ter sinceridade diante de Deus. Não ter verdade, a nossa vida não é uma verdade diante do Senhor.
Essa terceira marca de um discípulo de Cristo, ela deixa uma impressão profunda na vida da família, dos amigos e por onde ela passa. Timóteo deixou essa marca na vida de Paulo. Paulo poderia lembrar tanta coisa de Timóteo, mas lembrou das lágrimas, porque era um companheiro que estava lado a lado com ele e houve uma separação. E lembrou agora da fé sincera, da fé sem fingimento, porque provavelmente tinha outros discípulos que fingia ser um discípulo, mas não era, ser um cristão, mas não era, porque a conduta era diferente da linguagem, era diferente do comportamento. Você já ouviu dizer que ser cristão dentro de onde você está sentado é a coisa mais fácil desse mundo? É a coisa mais fácil. Mas deixar a marca de uma fé sincera nas redes sociais é difícil. E dentro da sua família é um desafio para todos nós. Um desafio para todos nós. Então quero ver com os irmãos 3 verdades que essa marca mostra na vida do discípulo de Cristo. 3 verdades. Primeira verdade: uma fé sincera torna o testemunho de Cristo verdadeiro na vida do cristão, do discípulo. Observe isso que eu estou lhe dizendo. Uma fé sincera torna o testemunho de Cristo verdadeiro na vida do discípulo. Uma fé sincera. Aí você pergunta: pastor, qual foi o testemunho de Cristo? O que foi o testemunho de Cristo? De onde o Senhor tirou isso? Que uma fé sincera, ela imprime na vida do discípulo que o testemunho de Cristo foi verdadeiro. Imprime que o testemunho de Cristo foi real, a vida de Cristo foi real, a morte de Cristo foi real, a ressurreição de Cristo foi real. Você acredita que o discipulado de Cristo com seus discípulos foi algo real? Que Cristo é o Filho de Deus que morreu por você, para você ter uma vida eterna, mas não apenas isso no conhecimento, mas para você ter um novo nascimento. E o novo nascimento, ele vem acompanhado de novos pensamentos, novos lugares, antes que você frequentava, mas hoje você não tem mais prazer. O novo nascimento vem acompanhado da verdade. O novo nascimento tem um caráter moldado para parecer mais com Cristo. O novo nascimento não sente prazer mais na mentira. Isso é imprimir o caráter de Cristo, o testemunho de Cristo verdadeiro no nosso. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, Paulo diz: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe do testemunho de Cristo. E no verso 10, neste mesmo capítulo, ele mostra o que Cristo fez. Ele não só destruiu a morte, falando da sua ressurreição, como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho, ele não está só aqui não, contido não, mas sim na minha e na sua vida. A forma como nós nos comportamos, a nossa atitude, isso também revela o Evangelho de Cristo. Currículos vivos, discípulos vivos. Então a fé de Timóteo, quando Paulo olha, lembra da fé sem fingimento, ele está dizendo: Timóteo, o testemunho de Cristo na tua vida é verdadeiro. Você tem sido um discípulo. Em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 14 diz: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus. O teu testemunho não é só diante dos homens não, mas diante de Deus. Por isso apresente diante do Senhor com uma fé sincera, sem fingimento, sem mentira. No verso 3, Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus, que desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Então, o primeiro ponto de uma fé sincera é tornar o testemunho de Cristo vivo, verdadeiro na nossa vida. Cristo
O custo do discipulado tem 2 pontos. Primeiro, é ser parecido com Jesus. E o segundo, é fazer Jesus conhecido. Então, Timóteo tinha essa fé sincera, porque ele tinha Cristo vivo no seu coração. Segundo ponto, uma fé sincera busca revelar Cristo por meio de uma vida íntegra. Uma fé sincera busca revelar Cristo por meio de uma vida íntegra. E é justamente, irmãos, uma vida sem duplicidade, uma vida sem hipocrisia. O que você é aqui, você é no seu trabalho. O que você é aqui diante do Senhor quando está louvando, você é na academia. O que você é aqui é numa conversa difícil que você vai ter, ou já teve. É a mesma pessoa. E o que você vai refletir? O testemunho de Cristo na sua vida. Cristo não aparece na vida de uma pessoa que usa máscara. Cristo não aparece. Que finge ser o que não é. E vivemos numa sociedade que se preocupa mais com a imagem do que com o ser. Se preocupa mais com a imagem, com a minha posição, com a forma que o outro está me vendo. Nos preocupamos mais do que isso, do que com o nosso caráter, do que com a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Que coisa linda alguém testemunhar de mim ou de você. Você tem uma fé sincera, você tem uma fé sem fingimento. Você aqui não fala de Cristo, no outro lado você está com um grupo completamente lá, que usa máscaras, que é hipócrita, que está contextualizando a Bíblia, que só se lembra do amor de Deus. Um cristão, eu não vou chamar discípulo, mas um cristão que se diz cristão, que tem uma vida de duplicidade. Na igreja é uma coisa e diante dos amigos é outra. A roda que se reúne para beber socialmente. Esse cristão aí, ele não honra Cristo. Ele não honra Cristo. A hipocrisia é uma grande barreira para o cristianismo crescer. É uma grande barreira na vida das igrejas. A hipocrisia. E Paulo está dizendo, lembro da sua fé sem fingimento. Um dos locais mais difíceis de sermos discípulos de Cristo é dentro da nossa casa. E lá Timóteo encontrou 2 discipuladoras, a sua avó e a sua mãe. Integridade, irmãos, tem a ver, está relacionado com a fidelidade de Deus. Caráter, você já sabe, é aquilo que você é. Reputação é o que os outros pensam de você. E nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que quem nós somos diante de Deus. Veja o que você acha. O que mais impressiona a Deus? Responda isso para você. O que mais impressiona a Deus é quem você é ou o que você faz? O que mais impressiona a Deus? Quem você é ou o que você faz? Se for o que você faz, você acha, você está se preocupando demais com a sua reputação e com a sua imagem. Jesus falou muitas vezes em relação à hipocrisia dos fariseus. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, Deus sabe se estamos chegando diante dele com o coração sincero ou não. Sincero ou não. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, o objetivo desta demonstração, Paulo falando a Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo está sempre lembrando a Timóteo, Timóteo, cuidado com a tua fé. Seja uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. E a integridade, ela demanda a verdade, irmãos. A palavra do crente tem que ser sim, sim ou o quê? Não, não. Se você não age com isso, você não está sendo íntegro diante de Deus, nem diante das pessoas que está com você. Na vida do crente, nós somos o quê? A luz e o sal da terra.
Também a integridade demanda a verdade no caminhar do cristão. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Efésios 4, 25. E concluo essa reflexão. Uma fé sincera, ela nos torna testemunho de Cristo verdadeiro em nossa vida. Uma fé sincera busca revelar Cristo por meio de uma vida íntegra. E uma fé sincera, ela deixa um legado eterno que visa a glória de Deus na vida da família. Uma fé sincera. Você sabe quando seu filho ou alguém está fingindo para você. Você sabe. Quer deixar um legado para o seu filho? Quer deixar um legado para a sua família? Deixa o legado de uma fé sincera diante de Deus. Seja verdadeiro. Seja um cristão, como a palavra do Senhor diz que você precisa ser. Esse terceiro ponto, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, esta fé sem fingimento primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe, e eu tenho certeza que habita em você. Muitas vezes nosso filho ou nossa filha é um reflexo da nossa fé. Essa fé sincera ou não diante de Deus. Segunda Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância. Quem foi que apresentou? A avó? Quem foi que apresentou? A mãe? Ah, pastor, mas meu esposo não é evangélico não é cristão não. O pai de Timóteo não era não. Era um pagão grego. Era um incrédulo. Por isso que Paulo nem cita o nome dele. Mas Timóteo tinha dentro de casa 2 discipuladoras. E como isso faz a diferença. O maior legado, irmãos, eu não tenho dúvida, que eu posso deixar para minha Heloísa, é Jesus na vida dela. É a fé sincera. O pecado vai estar sempre rodeando a mente dela, ao redor dela. Mas se ela aprender com o pai e com a mãe a ser fiel ao Senhor em todo o tempo, isso faz a diferença. A buscar o Senhor, a agir com integridade, com verdade, isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 9 diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Se a sua fé sincera mostra que para seu filho é mais importante curtir um domingo no shopping, no lazer, na praia, quando teu filho adolescente, jovem, quando ele tiver os filhos dele, o que é que ele vai fazer? O que você acha que vai acontecer? Nunca teve a experiência de o pai acordar de 6 horas da manhã e dizer: hoje a família está se consagrando, a gente precisa se consagrar ao Senhor. Mas não, meu filho está cansado, vai voltar às aulas, precisa dormir mais um pouquinho. Irmãos, a fé sincera confronta, porque quer o melhor de Deus na vida dos filhos. Um pai que ama
Ele não vai passar a mão no pecado do filho, não. Vai mostrar o pecado do filho. Vai mostrar que está errado. Um pai que ama, que tem uma fé sincera, quando errar com o filho, vai dizer: filho, eu errei. Me perdoe. Vou pedir perdão a Deus. Não queira se apresentar como um super-herói, não, que também nós falhamos como pais. E precisamos reconhecer isso. A fé sincera é uma fé piedosa. Davi errava, mas pedia conselho. Davi ouvia. Davi se quebrantava diante do Senhor. Você, avô, avó, você pode fazer uma diferença na vida dos seus netos. Viva a palavra. Mostre como vale a pena seguir e servir Jesus. Você, pai e mãe, faça a diferença. Você, filho, que está aqui, adolescente, jovem, honre os seus pais. Mostre aos seus pais uma fé sincera diante do Senhor. Às vezes mesmo machucado, mas ame o seu pai. É o seu pai. Honre o seu pai. Pastor, meu pai mente para mim, mas não minta para ele. Pastor, meu pai é um hipócrita. Me dá lição de moral, mas faz tudo o contrário. Mas seja verdadeiro diante dele. Essa fé faz a diferença. E Paulo lembrou da fé sem fingimento. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar nesse momento. E nessa oração, irmãos, peça algo a Deus, que eu também vou pedir para mim. Que Deus esteja todos os dias, o Espírito Santo trabalhando no meu caráter, trabalhando no seu caráter, para termos uma fé. Você não ama a sinceridade, você não ama a verdade? Então haja assim diante do teu Deus, diante da tua família,